Hi, good morning. How are you? Are you good? Let's start our class. Okay. So today we are going to study genitive case. Hoje nós vamos estudar o genitive case, né? O caso genitivo. E o que vem a ser o genitive case. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o meu rosto. Ok. Presta bem atenção, pessoal. O genitive case, ele é acompanhado por esse sinal que está entre parênteses, não é? É o apóstrofo, chamado apóstrofo. Apóstrofo e o S, né? Algumas palavras vêm apenas o apóstrofo e outras o apóstrofo S. Isso vocês vão entender. O caso genitivo ou possessivo tem os dois nomes, tá, gente? Por meio do uso de um apóstrofo, seguido ou não de S, é típico da língua inglesa. Então veja bem, seguido de S ou não. Pode ser apenas o sinal ou o sinal e o S. Ele é usado basicamente para mostrar que algo pertence ou está associado a alguém ou a algum elemento. O apóstrofo S vem após o nome do possuidor, que precederá sempre a coisa pertencente. Parece confuso, mas não é. Vejam aqui os exemplos. Olha essa sentença aqui. The name of the boy is Joseph. The boy's name is Joseph. Ao invés de dizer o nome do garoto é Joseph, não é? O nome do garoto é Joseph. The name of the boy is Joseph. A gente diz the boy's name is Joseph. Veja, boy é o possuidor e o que é que ele possui? O nome, não é? Aqui é o name, é o pertencente. Então, essa explicação aqui em cima, ela está falando isso, que o genitive case, ele sempre trata, né, de uma relação de quê? De pertencimento. Olha outro exemplo, aqui embaixo. The invaders of the country influenced the language. Eu não coloquei a tradução, mas eu traduzo aqui para vocês. Os invasores do país influenciaram a língua. The invaders of the country influenced the language. Ao invés de falar dessa maneira, eu digo the country's invaders influenced the language. The country's invaders influenced the language. Country é possuidor e invaders é pertencente, não é? Os invasores pertencem ao país. Sempre dessa maneira. Primeiro, o possuidor, acompanhado do apóstrofo ou do apóstrofo S, e o pertencente, não é? Logo em seguida, e aí o restante da sentença. Agora vamos ver os diferentes casos em que você usa ou apóstrofo S. Vamos ver caso por caso quando a gente deve usar um ou o outro. Uso do caso genitivo. Uses of the genitive case. A forma com o apóstrofo S, olha só, estou lendo aqui, é somente usada quando o possuidor é um ser animado, o que abrange pessoas e animais, além de nomes próprios, parentes em todos os graus, títulos, cargos, funções, profissões e outros substantivos que só podem se referir a pessoas, seja criança, menino, a menina, amigo, amiga, vizinho, colega de escola ou trabalho. O que é que está querendo dizer aqui? Que essa relação de posse entre uma coisa e outra só pode ser entre um ser animado e alguma coisa, não é? Veja, e ser animado é pessoa ou animal, né, no caso.
Olha essa sentença aqui, ó, na cor rosa. The Queen's popularity. The Queen's popularity. A popularidade da rainha. E você diz dessa maneira. Você não diz the popularity of the Queen. A popularidade da rainha. Você diz the Queen's popularity. Ok? The Queen's popularity. A gente tem, ó, o Queen, que é a rainha, não é? É a possuidora. E popularity, pertencente, não é? É o pertencente. A popularidade pertence a quem? A rainha. Por isso que eu estou usando... Sorry. Por isso que eu estou usando aqui esse caso esse genitive case, não é? Aqui o caso genitivo. Olha essa outra sentença aqui. The governor's daughter. The governor's daughter. A filha do governador. Primeiro, o possuidor, o governador, e depois o pertencente, não é? Que é a filha dele. My neighbor's house. A casa do meu vizinho. Quem é o possuidor? O meu vizinho, né? My neighbor's. E o que é que ele possui? A casa, não é? O que é que pertence a ele? A casa, a house. The children's toys. Os brinquedos das crianças. Quem é o possuidor? As crianças, ó. Sempre vem primeiro. E o que é que as crianças possuem? Os toys, os brinquedos. The elephant's trunk. A tromba do elefante. Quem é o possuidor? O elefante. E o que é que ele possui? A tromba. Ó, então apóstrofo S sempre nesses casos que eu citei aqui anteriormente, não é? Agora, não podem levar apóstrofo S os seres inanimados, que são coisas, lugares e substantivos abstratos. Nesses casos, normalmente se usa a estrutura substantivo mais o of, que é de, né, a palavrinha de, mais o substantivo ou um substantivo composto. Vamos ver aqui um exemplo, ó. The walls of my house need a new painting. As paredes da minha casa precisam de uma pintura. Veja, eu não usei o genitive case, não é aqui o apóstrofo S. Eu utilizei o que, ó? Of, para indicar de, né? As paredes da minha casa estão precisando de uma nova pintura. A house é a coisa possuída, não é? As paredes da minha casa... Ai, minha garganta aqui, gente. Olha só, as paredes da minha casa estão precisando de uma pintura. The walls of my house need a new painting. House é a coisa, é uma coisa, não é? Eu não tenho aí uma relação de um ser animado, no caso de uma pessoa ou de um animal, com um ser inanimado. Eu estou falando apenas sobre seres inanimados. Não é? Então eu não estou usando aí o apóstrofo S. Olha para cá essa outra sentença. The door of the car ou the car door, ok? Mas você não diz doors, cars. The door of the car ou the car door, que significa a porta do carro. E carro é o quê? É uma coisa, né? É um objeto. Olha essa outra sentença aqui, ó. The leg of the table ou the table leg, a perna da mesa. Por que que eu não estou usando o apóstrofo S, não é? Nessas situações, o genitive case. Porque são objetos, não é? E não pessoas, né? É uma relação puramente aí entre coisas, seres inanimados. Olha a terceira regra aqui, ó. No entanto, há algumas exceções para aplicação de apóstrofo S em seres inanimados. Quais são essas exceções, né?
É o caso de tempo, medidas, lugares com nomes de pessoas, países, corpos celestes, a Terra, o mundo, nomes que representam um grupo de pessoas. A company, team and government, pessoas jurídicas e similares. Olha só, se eu digo a day's work, um dia, um trabalho de um dia, né? A day's work, um trabalho de um dia. Day, aí é o quê? É tempo, não é? Então veja, é inanimado, mas entra aí como uma exceção. O que é que isso significa? Que nesses casos descritos aqui em cima, a gente utiliza o apóstrofo S, não é o genitive case. Olha esse outro exemplo aqui. A 2 weeks vacation, férias de 2 semanas. 2 weeks é tempo, né, também. In a year's time, em um ano. St. Peter's Cathedral, Catedral de São Pedro, né? Peter é o nome de uma pessoa, né? Então aqui também tem dizendo que a gente pode usar o apóstrofo S. The moon's surface, a superfície da lua. The moon's surface, a superfície da lua. Estou usando o apóstrofo S, né? Porque se trata de um corpo celeste. The Earth's atmosphere. The Earth's atmosphere. A atmosfera da Terra. Estou falando aqui, citando no exemplo também da Terra. Então, eu posso utilizar aí, nesses casos descritos, o apóstrofo S. Olha só o que diz aqui essa quarta. Substantivos comuns que terminam em S ou cujo plural seja com S, acrescenta-se apenas o apóstrofo. Presta bem atenção. Nesses casos que vão aparecer aqui, a gente não utiliza o apóstrofo S. A relação de posse não é o genitive case, ele é apenas feito com o apóstrofo. The princess title. The princess title. O título da princesa. Por que eu usei só o apóstrofo? Porque princess, princesa, né, já tem a terminação de quê? Com o S. Eu não posso repetir uma palavra que termina em S, apóstrofo S novamente. Então, eu coloco apenas o apóstrofo. The workers' tools, as ferramentas dos trabalhadores. The workers' tools, as ferramentas dos trabalhadores. Workers, plural, não é? Trabalhadores. Se acabou em S, apenas o apóstrofo. The soldiers' victory, a vitória dos soldados. Soldiers, acabando em S, eu utilizo apenas o apóstrofo. The girls' uniforms, os uniformes das garotas. Regra 5. Substantivos cujo plural não termina em S, acrescenta-se apóstrofo S. The children's imagination, a imaginação das crianças. Children quer dizer crianças, mas é um substantivo que ele não acaba em S, Children. Acaba com o quê? Com a letra N. Então, estas palavras que são um plural, não é? Como children, mas que não acabam em S, aí sim eu acrescento apóstrofo S. The children's imagination, a imaginação das crianças. Woman's toilet, banheiro feminino, né? O banheiro das mulheres. Woman quer dizer mulheres, não acaba com S, não é? Acaba com N, então nesse caso eu utilizo o apóstrofo S. The mice's nest, o ninho de camundongos. Nomes próprios ou sobrenomes terminados em S, acrescenta-se apóstrofo S ou apenas o apóstrofo. Vamos ver aqui, Mr. John's house ou Mr. John's house, a casa do senhor John's. Eu posso tanto acrescentar o apóstrofo S quanto o apóstrofo. Mrs. Williams' children ou
Mrs. Williams' children. Os filhos da senhora Williams. Veja, eu posso utilizar tanto o apóstrofo quanto o apóstrofo S, não é? Porque são sobrenomes que terminam em S. Miriam Cummings Letters ou Miriam Cummings Letters. Veja, Cummings é o nome próprio, não é? Que acaba em S. Posso utilizar o apóstrofo ou o apóstrofo S. E significa, né, a tradução, as cartas de Miriam Cummings. Outros nomes aqui, ó. Charles, Dennis, Francis, Lourdes, Marcus, Thomas, todos eles acabam em S. Então, nesse caso, a gente pode utilizar o S, o apóstrofo, aliás, ou o apóstrofo S para indicar essa relação de pertencimento, ok? 7. Com nomes próprios, reconhecidamente históricos, clássicos ou bíblicos, terminados em S, é mais comum a estrutura substantivo of, a preposição of, mais o substantivo, mas também pode ser usado o apóstrofo. Olha só, se eu digo The teaching of Jesus, os ensinamentos de Jesus, eu posso utilizar o of, não é? The teaching of Jesus, ou Jesus teachings. Teachings, as duas maneiras estão corretas. The teachings of Jesus ou Jesus teachings. Os ensinamentos de Jesus. Olha só essa outra. The laws of Moses ou Moses laws. As leis de Moisés. Você pode dizer das duas maneiras, né? Nesse caso que se trata de um personagem bíblico, não é? Ou um personagem clássico, histórico. The Book of Jeremias ou Jeremias Book, o livro de Jeremias. 8. Quando há mais de um núcleo possuidor de algo em comum, acrescenta-se apóstrofo S apenas ao último dos núcleos. Como é isso? Veja, são duas pessoas, não é? Charles and Diana's wedding. O casamento de Charles e Diana. Um casamento de duas pessoas. Vou utilizar o apóstrofo S nos dois? Apenas, ó, na segunda pessoa, que no caso aqui é Diana. Sally and Susan's car. O carro de Sally e de Susan. Um carro só que pertence às duas, ó, a Sally e a Susan. Eu utilizo o apóstrofo S apenas na segunda pessoa, que no caso aqui é Susan. Quando há mais de um núcleo possuidor de coisas diferentes. Agora não é só um único elemento, tá, gente? São dois que pertencem a pessoas diferentes. Todos os núcleos recebem apóstrofo S. Olha aqui. Men's and women's clothes. Roupas de homens e roupas de mulheres. Por que eu utilizei nos dois o apóstrofo S? Porque são roupas diferentes, não é? Para cada um existe uma roupa diferente. Men's and women's. Homens e mulheres. Bob's and Jane's parents. Os pais de Bob é diferente dos pais de Jane. Por isso que eu coloquei nos dois. Bob's and Jane's parents. Ok? Aqui embaixo. Nicole's and Jana's voices. A voz de Nicole é uma e a voz de Jana é outra. Então, ó, estou utilizando nos dois. 10. Quando o elemento pertencente é conhecido ou evidente, ele encontra-se subentendido devido ao contexto geral em que se encontra e vai, então, admitir o uso de um caso genitivo não seguido por substantivo algum. Como é isso? Essa regrinha vale para lojas,
consultórios, hotéis, hospitais, igrejas, residências, marcas, desde que sejam conhecidos, né, evidentes ou subentendidos no contexto. Olha para cá. I was at my grandma's when you called. Grandma's house. Eu estava na casa de minha avó quando você ligou. Veja, a casa da minha avó, ela é conhecida, não é? Ela é um ambiente já conhecido. Então você diz grandma's. I was at my grandma's when you called. Você não diz, ó, no caso aqui o substantivo house, casa. Olha essa outra sentença. My mother went to Macy's. Macy's quer dizer o quê? Macy's Store. Minha mãe foi à loja da Macy's. Mas por que que você não diz aqui, ó, store? Porque já é um ambiente que você conhece. Então você pode apenas dizer Macy's. 11. Quando o possuidor for substantivo composto, seja ele com ou sem hífen, acrescenta-se apóstrofo S ao final da palavra. O que é um substantivo composto? É esse que tem o hífen ou não, né? Mas que ele é um substantivo com mais de uma palavra. My sister-in-law's family. A família da minha cunhada. Veja, sister-in-law quer dizer cunhada. Sister-in-law. Vou utilizar apenas na última palavra aqui, ó. Sister-in-law's family. E não nos dois, nem em sisters-in-laws. Apenas no último, ó, in-laws. The maidservant's room. The maidservant's room. O quarto da empregada. Maidservant é uma palavra, é um substantivo composto, não é? Que nesse caso não tem o hífen, esse tracinho, mas aí eu estou utilizando apenas o apóstrofo S na última parte, ó, maidservants. Your stepson's grades. Your stepson's grades. As notas do seu enteado. Duplo genitivo. É quando temos a estrutura substantivo pertencente mais o of, mais o possuidor, mais o apóstrofo S. Calma lá, como é isso? Robert is a friend of my father's who is very funny. Robert is a friend of my father's who is very funny. O Robert é um amigo do meu pai que é muito engraçado. Veja, eu tenho, ó, a seguinte estrutura: substantivo pertencente, mais o of, mais o possuidor, e o apóstrofo S, ele vem no possuidor e não no substantivo pertencente. Robert is a friend of my father's. Ok? She is an acquaintance of my girlfriend's. Ela é uma conhecida da minha namorada. She is an acquaintance of my girlfriend's. Eu estou utilizando apenas, ó, no possuidor, que é a minha namorada, não é? A relative of John's invites us to his birthday party. Um parente de John nos convidou para a festa de aniversário dele, não é? Um parente de John nos convidou para a festa de aniversário dele. A relative of John's invites us to his birthday party. Ok? So, that's all, folks. Eu sei que parece ser muita regra, mas isso é simples. Quando a gente começar a ver as sentenças, né, essas estruturas nos exercícios, vai ficar muito mais simples para a gente aprender, tá? Não se preocupem de decorar todas essas regras, apenas nos exercícios vocês vão ver como é simples de identificá-las, não é? Esses diferentes casos em que a gente utiliza corretamente o genitive case. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Bye bye. I'll see you later. Vejo vocês mais tarde.